Bora, meu povo, Tiago Menezes aqui, de Cangaço. Bom, gente, hoje eu estou aqui no município de Carira, em Sergipe, e hoje nós vamos contar uma história que foi muito importante dentro do tema do cangaço, que foi a primeira entrada de Lampião e seu bando aqui em Sergipe. Então, eu estou aqui na presença do livro As Quatro Vidas de Volta Seca, de Robério Santos, que é um escritor de Itabaiana, aqui pertinho, e a gente vai ler a passagem aqui e contar um pouco dessa história que marcou o cangaço. Por quê? Porque Lampião, nessa época, ele que entrou aqui em Carira, que foi a primeira entrada dele em Sergipe, ele ficou muito por aqui para essa região, Bahia, Sergipe, ficou ainda rodando muito, mas vou falar especificamente sobre a primeira entrada dele. Então, vamos contar essa história. Tiago Menezes, de Cangaço, fique ligado. Bom, gente, após o ataque frustrado de Lampião e seu bando lá em Mossoró, precisamente no dia 13 de junho de 27, o bando foi praticamente destroçado. Então Lampião chegou lá com cerca de 120 homens e saiu com cerca de 17, entre mortos, os que debandaram também. Enfim, ele veio um ano depois, a gente veio para cá, para a região da Bahia, foi lá para final de 28, mais ou menos. E inclusive tem até uma foto famosa em dezembro de 28, que é apenas 8 cabras lá em Ribeira do Pombal. Uma foto... Então, gente, o intuito de Lampião de vir para cá, para a Bahia, foi para tentar recompor o grupo. Então ele estava recrutando novos cabras para reestruturar o bando dele. Que 8 cabras realmente para fazer o cangaço na estrutura que ele tinha, então realmente estava difícil. Enfim, e em 1º de março de 29, o bando entrou aqui em Sergipe pela primeira vez. Então eu estou aqui com o livro As Quatro Vidas de Volta Seca, a gente vai ler um pedacinho aqui para vocês entenderem como é que funcionou isso. Então, o sol nasceu, sondaram a área para saberem se estava tudo tranquilo e começaram a cavalgar, dando pequenas paradas. Já perto da fronteira com Sergipe, o bando vê 2 homens vindo pelo varedo de gado. Um dos viajantes, sem ao menos saber quem era, gritam: "Ô mangoto maloide!" Eu não entendi o que ele falou. Volta Seca, que era esperto, e ouve a fala do capitão. Então eles colocam os cavalos em cima dos dois e interrogam: "O que vocês disseram?" "Nada, não era com vocês não." "De onde vocês vêm?" "Do Carira." "Como se chamam?" Enfim, a conversa se dá. E aí chega um ponto, ó, Luiz Pedro, que estava mais afoito, dá a volta neles e com seu cavalo e com cara de raiva fala: "Sabe com quem você está conversando?" "Sei não, senhor." "Está falando com Lampião." Já passa do meio-dia, o bando liberou os 2 homens, que foram esses do encontro, e então chegam nas cercanias da cidade. Ainda não era independente, pertencia a São Paulo. São Paulo, que hoje é a cidade de Frei Paulo, que é aqui pertinho, fica a cerca de 36 quilômetros daqui. Um outro homem vai chegando e é abordado. Então esse homem que é abordado, eles escrevem um bilhete e mandam para o delegado aqui na cidade de Carira. Vamos lá, vamos continuar. Era uma sexta-feira, era 1º de março de 29. E a população nem sonhava que aquilo estava acontecendo. Volta Seca apenas observava tudo o que acontecia. Volta Seca era o garoto, nessa época devia ter 29, devia ter uns 12 anos mais ou menos, tinha recém entrado no bando e foi o mais jovem cangaceiro a ingressar no bando de Lampião. Então vamos continuar. Lampião não parecia o mesmo de sempre, estava muito calmo e com ar de sereno. O bilhete foi entregue e o delegado aceitou a proposta de paz e autorizou a entrada dos cangaceiros. Bom, gente, então após o aval do delegado para que Lampião com seu bando entrasse aqui em Carira pacificamente, então os soldados eles pegaram todos os armamentos e correram no mato, foram se esconder. Então Lampião entrou aqui em Carira de boa, super de boa mesmo, e todo mundo ficava olhando. Inclusive ele até estranhou porque nos outros lugares por onde ele passava, todo mundo se escondia com medo de algum tipo de reação violência contra a população. E aqui em Sergipe ele ficou testificado porque todo mundo ficava simplesmente observando.
já havia essa fama desse cangaceiro Lampião em todo o Nordeste nessa época, mas ninguém ficou apavorado. Ele entrou aqui, foi a primeira vez que ele entrou aqui em Carira, a primeira vez que ele entrou em Sergipe, na verdade. Ele voltou outras várias vezes aqui, em outras não tão pacificamente assim, mas essa foi a primeira entrada dele aqui. Vamos continuar a leitura. A população olhava atônita e com extrema curiosidade a ousadia do grupo. Volta Seca havia trocado seu fuzil por um Winchester Papo Amarelo, que era a mesma arma que Zé Baiano usava quando foi abatido aqui em Alagadiço, em Frei Paulo, que está aqui pertinho. Pois estava com dificuldade para carregar o outro que ganhara do capitão. As pessoas olhavam para os rapazotes sem entender muito bem o que estava acontecendo. Lampião ficou impressionado com o povo sergipano. Claro, sergipano. Onde ele passava, as pessoas se escondiam. Já ali, as pessoas ficavam nas calçadas, admiradas com tudo o que estava acontecendo. O pequeno bando não molestou os moradores. Quiseram organizar um baile, mas não conseguiram usar bombeiro. Só um jovem com um pé de bode era uma sanfona de 8 baixos, velho desafinado. Mesmo assim, serviu para animar. Lampião sabia tocar. Não muito bem, mas sabia. Mas naquele instante ele não queria isso. Ele estava calmo e ao mesmo tempo preocupado. O grupo passou numa venda e comprou umas peças de pano para fazer umas novas roupas para eles. Enfim, então a chegada do bando aqui foi super pacífica. Eles queriam, na verdade, conhecer a área. Então eles entraram aqui, compraram peças, eles não molestaram ninguém, não roubou, ninguém fez nenhum arruaço aqui em Carira. Mas eu queria simplesmente registrar essa primeira entrada de Lampião e seu bando aqui no Sergipe, e foi aqui que ele viveu os últimos anos de vida. Como eu falei, nessa época, 1929, ele ficava pulando aqui, Sergipe, Bahia, eventualmente Alagoas, mas muito pouco, mas Bahia e Sergipe principalmente. E nessa época, ele ficava mais nas fronteiras. Então ele arrumava briga com a polícia baiana, pulava para Sergipe. Arrumava briga com a polícia sergipana, pulava para Bahia. E foi assim até os últimos anos de vida, onde ele se instalou efetivamente em Sergipe. Então ele fazia as viagens dele, mas o quartel-general era basicamente em Sergipe. Bom, gente, então eu queria falar um pouco sobre essa primeira entrada de Lampião e seu bando aqui no Sergipe, que foi em 1º de março de 1929. E, como eu falei, isso marcou a história do cangaço, porque foi a primeira entrada dele que foi aqui que ele viveu nos últimos anos de vida. Então, eu queria deixar isso registrado. Claro que tem muitas outras histórias aqui no Sergipe, como a vez que ele assistiu cinema lá na cidade de Capela, que fica aqui perto, dos tiros que ele tomou na cidade de Glória, ele também já trocou tiro aqui em Carira, enfim, muita aventura do Rei do Cangaço aqui no estado de Sergipe. Mas a gente vai contando outras histórias. Só queria marcar especificamente essa entrada aqui, que foi realmente um marco na história do cangaço. E eu espero que vocês tenham gostado, vamos continuar a viagem e tem muitas outras histórias para contar ainda. Então, Tiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado!